Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Nós estamos, assim, nos últimos momentos do capítulo 16, que fala sobre a incorporação. E no programa passado, a Berenice falava sobre a questão do aproveitamento de uma mensagem, da consolação, da beleza que a mensagem traduz. E nós estamos, assim, recordando e compartilhando com os irmãos que tivemos uma reunião, que foi a reunião de posse da diretoria, né? Houve a eleição da diretoria do CELD e a reunião de posse. E o nosso Hélio, nosso querido doutor Hélio, ele quis, assim, que não fosse um momento só, assim, burocrático. Então, se falou algumas palavras sobre a casa, o funcionamento da casa, a necessidade da união de todos, porque, na verdade, a diretoria de uma casa não é o grupo que manda na casa, né? É o grupo que representa todo o esforço de um grupo, né? Todo o esforço dos que estão ali e tudo isso. E teve uma prece, né? Uma mensagem no final da reunião, teve uma mensagem. E quem foi que deu a mensagem? O Zé Jorge. Nosso querido Zé Jorge, assim, alguém assim, muito centrado na doutrina, mas centrado também na organização de casas espíritas, movimento espírita, e muito amigo da casa e muito amigo do altivo. E ele começou a falar, né, de cargos, de encargos, aquele jogo, de não só jogo de palavras, mas jogo de ideias, que é muito característico dele. E ele foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, né? E num determinado momento, ele virou e falou assim: porque eu sei que tem gente que tá muito cansado, que tá achando que tá muito cansado da situação toda, né? E tá começando a querer desistir, só que não vão morrer agora não. Eu achei muito interessante aquele jeito gaiato dele, né? Não vão desencarnar agora não. Quer dizer, nada de ficar parado, nada de ficar querendo desistir. Se alguém estiver precisando de fôlego, pode pensar em mim que eu dou uma soprada. Olha, gente, eu posso ajudar nisso. E aí foi muito interessante que passou aquela semana e a gente sempre põe desculpa, né, Berenice? Eu assim, mas eu tô assim, porque afinal de contas, eu trabalhei muito, e aí, se aquilo, e eu tava com uma situação, claro que não era pra desistir, mas aquele negócio que ele ficou meio paradinho, aí eu lembrei na mesma hora da mensagem do Zé Jorge. Ele falou assim: professor Zé Jorge, por favor, né? A gente se gosta tanto, né? E o senhor prometeu, hein? Por favor, roga aos espíritos pra me dar um soprinho, um fôlego. Gente, pra que eu fui pedir
Fôlego para gente que trabalha muito, porque ele sempre, aquele corpinho, já era pequeno mesmo para ele poder andar mais rápido e fazer as coisas dele, pequeno e magrinho. Olha, gente, eu sei que a partir dali me pediram umas situações extras que não estavam na agenda, inclusive familiares mesmo. E graças a Deus eu consegui dar conta de tudo com alegria. Porque isso é uma situação muito interessante, não é, Berenice? Você achar que está sobrecarregada, e pra mim eu acho que é uma vibração muito ruim. Porque parece que você está fazendo favor, não é? E o trabalho não vai com uma vibração boa. E você fazer com alegria, com gosto de servir, né? Não é por causa de A, de B, de C. É porque aquilo vai ser muito bom para você, e a gente traz a melhor parte da tarefa, que é uma vibração de reconforto. E graças a Deus correu tudo direitinho. Então você vê a utilidade de uma comunicação. É verdade, é verdade. A gente tem que realmente aproveitar isso, né? E uma coisa que você falou interessante, essa questão de se achar sobrecarregado. Porque muitas pessoas se acham sobrecarregadas, não só em trabalhos na casa espírita, mas às vezes dentro de casa, às vezes no próprio serviço, né? Onde ganha lá o seu salário. E é importante fazer uma avaliação, eu sou sobrecarregada mesmo, ou eu me sobrecarrego com as minhas ideias, né, de estar sobrecarregada. Porque às vezes, por exemplo, lá no abrigo, quando começa, assim, tem ondas de muita confusão, assim, entre os funcionários, um tal de me disse, que o outro disse, que o outro falou, e sempre quando acontece isso, eu falo, olha, vocês estão trabalhando pouco, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês. Aí todo mundo já até ria. Mas por quê? Porque às vezes, quando a gente acha que tem muito tempo para reclamar que está sobrecarregado, é porque tem tempo sobrando. Existe realmente a sobrecarga, tem pessoas que exigem demais das pessoas, tem pessoas que realmente elas conseguem sugar outras. Exatamente. Mas muitas vezes a gente tem que se questionar o seguinte, eu permito ser sugada para depois eu me fazer de vítima e reclamar que eu sou sobrecarregada? Porque às vezes nós nos traímos por conta disso. Às vezes não queremos... colocamos nenhum limite, né? Aí o outro acha que pode porque a gente não falou. Tem um livro que não é espírita, que é A Síndrome da Boazinha. Nossa. É muito bom esse livro, porque tem pessoas que têm a síndrome do bonzinho. Ou seja, a pessoa não quer ser uma pessoa boa, ela quer ser uma pessoa boazinha. E ela não sabe dizer não, não é? Por isso sobrecarrega. E aí, Berenice, foi muito bom você falar isso, que no estudo da dependência, né, do núcleo de estudo sobre dependência química, que inclusive a nossa Elisa é que coordena, tem no CELD, agora já tem no GEPELA, em outras casas espíritas isso está crescendo muito. Existe um segundo livro da Elisa Goulart, que é sobre dependências. E nesse livro sobre dependências, ela fala sobre isso. Que eu acho que eu sou boa à medida que o outro me elogie. E para que o outro me elogie, o que eu faço? Eu faço tudo que o outro quer. Só que eu fico sobrecarregada. E aí ela fala uma coisa interessante. Eu sou dependente da aprovação do outro. Olha que coisa séria, exatamente, não é? Porque uma pessoa... Nós temos que ter um projeto para sermos pessoas boas. E a pessoa boa é a pessoa que fala sim e é a pessoa que fala não. A pessoa boazinha, ela fala sim para fora e ela fala não para si. E ela se compromete, ela acaba sendo vítima dela mesma, ela fica sobrecarregada. E a gente tem que ver, vem cá, eu tenho sido uma pessoa boa ou boazinha? Quando eu falo que eu estou sobrecarregada, qual é o motivo de eu estar sobrecarregado? É porque eu não sei dizer não? Aí a gente aprende a falar não, a dizer, olha, fulano, eu não vou fazer isso por causa disso e disso. Se tem um serviço, um trabalho, um chefe, uma pessoa que explora, que bota muitas questões, tem duas análises para fazermos. Essa sobrecarga no meu serviço está me dando uma experiência extra que vai me deixar capacitada para conseguir um emprego melhor? Que às vezes até é interessante, né? Eu achava que não ia conseguir fazer. E eu me sentindo capaz, aquilo me eleva a autoestima, né? Me dá uma vontade de ir à frente que vai ser muito bom. Exatamente. É um desafio. O filho de um amigo meu, ele passou para uma empresa.
E estávamos conversando, passando o final de semana juntos, e ele falou que realmente estava uma sobrecarga muito grande. O menino tinha 26 anos, recém-formado, mas trabalhava até 9, 10 horas da noite, levava esse trabalho para casa, era assim, exaustivo. E aí estávamos conversando e o meu marido, que entende bastante da parte de finanças, de economia, etc., administração, começou a falar, vem cá, mas que tipo de serviço que você faz? Aí o menino começou a dizer, olha, me manda eu fazer isso, aquilo. Aí o meu marido falou assim, olha, você tem que pagar ao seu chefe, porque seu chefe está lhe dando um curso prático de experiência que você só teria numa empresa grande, você só teria com uns 5 ou 6 anos de empresa que você iria fazer um trabalho desta natureza. Então, porque a empresa era uma empresa pequena, né? Então meu marido falou assim, olha aqui meu filho, você tem que pagar ao seu chefe por ele estar te dando esse curso extra, porque você está tendo um aprendizado na prática que vai te dar uma base, você é muito jovem para estar fazendo o que você está fazendo. Olha só a capacitação. Então você agradeça muito e faça tudo, porque olha, se você aprender a fazer isso bem, você vai disparar. Olha só. E aí, ou seja, pelo conhecimento que meu marido tem, falou, olha, realmente estão dando uma sobrecarga para ele, só que é maravilhoso, porque está estimulando. Quer dizer, ele jovem já está tendo uma capacidade muito grande, daqui a pouco, se ele quiser pular para uma empresa grande, tudo isso, ele vai ser muito bem. Exatamente. Aí, tanto o menino quanto o pai do menino estavam achando que o menino estava sendo explorado. Meu marido falou, que explorado que nada, deixa para lá, olha, meu filho, vai fundo. Aproveita. E aí o menino mudou a postura, né? Ao invés de ele trabalhar com enfado, ele começou meu marido falou, olha, trabalha prestando atenção para você dominar essa área. E assim o menino fez. Ficou 3 anos nessa empresa pequena. Hoje ele concorreu para uma empresa enorme, uma empresa poderosíssima, e ele entrou assim disparado, porque apesar de ser muito jovenzinho, ele pegou um cargo muito alto. Por quê? Por causa da experiência que ele tem. Ele já sabe fazer coisas que geralmente só gerentes, assim, pessoas mais gabaritadas numa empresa grande faz. Ou seja, quando às vezes a gente acha que está sendo sobrecarregado, também tem isso. Será que não é um curso intensivo que nós estamos passando? Que a vida está dando pra gente, exatamente. Para facilitar. Isso. E a gente não entende, daí a gente complica. Isso, às vezes até a quantidade de problemas que a gente acha que é problemas, muitas vezes está nos dando um suporte muito grande, de um aprendizado assim muito grande. E às vezes a gente não presta atenção no professor. Exato, exatamente. E passa o tempo. Então ele vai dizendo, Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, vamos lembrar, meus irmãos, desculpa parar no meio do parágrafo, que Alexandre falou que não achava conveniente, falou para Euclides. É no início, né? Insistiu, falou assim, não, mas assim, Alexandre falou que eles estavam mais do que para a experimentação do que para o consolo, não foi? Aí Euclides falou assim, não, mas se tem esses irmãos que são assim, o grupo do Vida e tudo, nós temos lá pelo menos um grupo de irmãos que merecem esse conforto. No momento em que há praticamente o fracasso do resultado, o Euclides fica igual a gente, né? Quando desobedece, quando ele diz assim, não, eu vou fazer assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Aí não dá certo, a gente volta com aquela carinha esquisita, né? Igual criança pra mãe, né? Que a pessoa não vai que queima. Não, eu vou botar o dedinho sim, aí depois que queima, a gente volta chorando pro colo do mentor, né? Das pessoas, né? Mas aí, olha a postura do mentor, Alexandre, praticando seu culto de amor e gentileza, recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados da entidade comunicante, que é o Dionísio, que deveria regressar sem perda de tempo ao local de origem. Olha só, gente, o Euclides, que era o diretor da casa do trabalho, ele vê que não deu certo. E aí a postura dele quando não dá certo é o quê? É começar a lamentar. Ah, que pena, se eu tivesse ouvido você, se eu tivesse feito o que é recomendado, daria certo, etc e tal. Alexandre, nesse culto de gentileza, ele faz o que com ele, gente?
ele não alimenta isso não. Ele dá o quê? O desencarnado, assim, leva pra lá. Então a gente vê o que instrutor, o que mentor faz com a gente. Quando a gente começa a criar complicações, a reclamar, a se tornar coitadinho, essa autopiedade, ele dá trabalho. Porque é no trabalho que a gente vai se colocar de pé novamente, não é? Exatamente. Então, quando a gente tem muito tempo para pensar bobagem e começa a reclamar, se questione, se está precisando de trabalho, ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo, né? E a gente fala qualquer trabalho, que a pessoa, mas aí eu vou ter que sair da minha casa para ir à casa espírita. Não, gente, dentro de casa mesmo, arruma um espaço que não está bem arrumado, providencia uma coisa. Outro dia uma companheira falou assim, olha, quando eu começo a ficar chateada, eu faço um bolo. E ela é ótima, sabe, dessas coisas. Eu falei assim, ai, que coisa boa. Assim, eu faço isso, que é uma coisa. Tem uma outra companheira também, ela ouve o programa, ela vai à casa espírita. Mas tem muita dificuldade externa e muitas vezes até dificuldade íntima, começa a surgir algumas coisas. E ela tem a responsabilidade do trabalho mediúnico. Então, o que ela fez para não faltar? Olha que interessante. Ela se comprometeu a levar uma fatia de bolo para o lanche de uma outra pessoa lá. Então ela fala assim, isso, aí outra pessoa assim, mas não precisa, porque tem a cantina da casa. Eu assim, pelo amor de Deus, não faça isso não, que é esse o meu compromisso, porque eu penso, eu tenho que levar o bolo, então eu me preparo o dia todo para isso, gente. E aí vamos pensar assim, que ideia genial. É a ideia de guia, né? Quando o mentor chegou e colocou essa artimanha que a gente muitas vezes tem que fazer com a gente mesmo. Deus, é tão interessante isso, porque aconteceu com um caso, eu e você, que eu vou te falar agora. Porque ontem nós nos falamos de noite, né? Eu liguei para você para a gente combinar estarmos aqui hoje de manhã. E aí, assim que eu falei com você, eu desliguei o telefone porque eu entrei no trabalho mediúnico lá da casa. E aí, cheguei em casa, fui fazer minhas coisas, depois fui dormir. Hoje, quando eu acordei, eu vi que você mandou uma mensagem depois que nos falamos. Isso. E a Deusa mandou uma mensagem para mim assim, Berê, eu tô sem o cartucho da minha impressora e eu preciso imprimir um material. Eu mandei para você, imprime para mim e leva. Exato. Quando eu olhei o relógio, eu falei, caramba, não vai dar tempo. Isso. Aí eu levantei rápido e comecei a fazer tudo acelerado, né? E fui ligar o computador e fui ver o e-mail e tal, e olhando para o relógio. Não é que eu tinha um e-mail que eu recebi, assim, muito importante, assim, de uma informação muito importante, de coisas lá do abrigo que estão acontecendo lá hoje, né? Que se você não me pede aquilo, ou se eu tivesse má vontade de fazer, de imprimir aquilo, eu não teria visto o e-mail importante, que eu já consegui resolver no caminho para cá, eu já fui ligando, já fui resolvendo. Ou seja, quando a gente tem a boa vontade de trabalhar, de participar, de ajudar, como as coisas assim... A gente se abre para ajuda, né? Que a gente não acha que vai haver, porque a gente pensa assim, o que é ajuda espiritual? Então o espírito tem que chegar e falar assim, olha, ô Berenice, resolve aquilo assim, a gente quer tudo mastigado. Exatamente, ou seja, eu acordei para fazer as coisas tudo com calma, porque eu gosto de fazer tudo com calma de manhã cedo. Aí eu tinha a opção, ou eu faço tudo com calma e não faço o favor para a Deusa, ou eu me prejudico um pouquinho, ou seja, eu faço as coisas mais rápidas e tento atender a ela. Eu falei, bom, para ela me pedir isso é porque realmente ela deve estar precisando do material e deve estar confuso a coisa. Então, eu vou fazer as coisas mais aceleradas. Ou seja, se eu não tivesse feito isso, eu não teria visto esse e-mail, porque hoje lá no abrigo está acontecendo uma situação de obra que a planta estava justamente nesse e-mail e a planta está errada. Ou seja, se eu não visse e não ligasse para lá e mandasse para a obra ia ser feita de uma maneira, não é que esteja errada, é que a gente tinha mudado de ideia, mas o arquiteto não colocou, né, no papel,
para o encarregado da obra fazer. Ou seja, eu teria perdido essa oportunidade. Mais tarde, quando eu chegasse lá no abrigo, eu ia ver que o negócio estava errado, ia ter um prejuízo muito grande. Ou seja, quando a gente se abre para ajudar ao outro, sem se sobrecarregar, porque nesse caso eu não quis ser boazinha, eu quis ser uma pessoa boa. Eu falei, não, dá para eu fazer isso, entendeu? Sem me prejudicar, mas apenas, já se eu vou fazer uma coisa cantando devagarzinho, eu não canto, faço mais rápido e dá para fazer tudo, né? Então, é isso. Quando a gente faz a opção de estar numa frequência de ajuda, a ajuda, ela fica transitando naquela faixa, né? E aqui nesse livro mesmo, nós tivemos aquela frase bela: Deus ajuda o homem por intermédio dos próprios homens. E ele vai dizendo, o instrutor acercou-se de mim, compreendeu o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante, sorridente e acrescentou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia. Todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Só esse parágrafo aqui é um método, uma metodologia para a reforma íntima. Só isso aqui, porque ele diz aqui que ele fala uma afirmativa: raramente, né, se dispõe a compreender os outros. Isso. E vamos fazer uma reflexão. Eu tenho essa tendência de procurar compreender alguém ou não? Porque quando a gente entra na frequência de querer compreender o outro, nós vamos estar na frequência da compreensão. Isso. Aí a compreensão vai transitar por nós, né? Então, quer dizer, compreender o outro não é ser conivente com o outro, isso. Aceitar o outro, né? Não, eu compreendo fulano, ele é assim mesmo. E às vezes até é meio indiferença, né? Eu não quero me comprometer com nada, né? Isso. Então a gente tem que saber o significado das palavras certas. Compreender é compreender. É você saber como o outro funciona, o lugar do outro. Não é ser conivente com o outro. Isso. E ele falou aqui que a maioria, né, apenas o quê? Criticam em demasia e sentem muito pouco. Então, vamos fazer uma listinha. De um lado, vamos botar o que a gente critica. E do outro lado, o que a gente sente. Quando eu estou no trabalho, no centro espírita, seja lá qual for o meu trabalho, quais são as críticas do trabalho? Eu critico isso, a metodologia é tal, eu critico fulano, eu critico isso, eu critico o espírito, porque a gente chega a um nível que, inclusive, de criticar o espírito dirigente da casa. Eu critico Jesus, critico Deus, e aí por aí vai, né? E o que eu sinto? Quais são as minhas sensações? Aí nós vamos ver que a lista da sensação, do sentimento, ela é muito pequena. Porque como é que você vai sentir leveza num local que você critica o tempo inteiro? Como é que o fardo com Jesus é mais leve? Como é que você vai sentir que o fardo é mais leve se você é mais pesado que o fardo? Isso, exatamente. Né? Porque o que é essa leveza do fardo? Eu sou mais pesado que o meu fardo? Porque eu me peso tanto com as minhas críticas, com as minhas maledicências, que nada fica leve. Eu não tenho nada nas mãos, mas mesmo assim eu não sou leve, porque o peso está dentro de mim. Então, tirar esse peso é justamente através de quê? Da compreensão. Exato. Através dessa análise, dessa reflexão, da reforma íntima, etc. Né? E aí, quando ele fala do trabalho, ele fala, em seguida, Alexandre fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso:
Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Meu Deus do céu, que coisa séria, né? Porque a gente gosta mesmo de criticar, né? E quase sempre quem mais critica é quem menos ajuda. E ainda fala que é crítica construtiva, né? É verdade. Constrói para baixo. Exato. Eu lembro do João Carlos Cunha, um companheiro amadíssimo nosso do movimento espírita, hoje está no plano espiritual. E ele falava assim: aí o espírita não fala mal de ninguém, só faz crítica construtiva. Ah, meu Deus do céu, como eu corro dessa crítica. Porque quase sempre é o quê? É alguma coisa que eu faço para aniquilar o outro, né? Não é uma coisa que eu estou fazendo para ajudar. Porque quando é para ajudar, a coisa é discreta. Eu chego junto e falo. E eu ofereço até alguma ajuda para o outro. Vamos ver se na nossa vida, na nossa casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, eu estou tendo um olhar crítico, sim. Mas será que eu estou oferecendo alguma coisa para que esse ambiente melhore? Se não estiver, gente, vamos começar agora mesmo a pedir ajuda, né? E a procurar recursos para melhorar o ambiente que está nos acolhendo. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.